Boa noite. Boa noite. Banco Central eleva a taxa Selic para 11,75%. Em quase 12 horas de sessão, o Congresso ainda vota lei que pode desobrigar governo a cumprir meta fiscal. O Ministério Público Federal pede a condenação de 9 pessoas envolvidas no caso Petrobras. Empreiteiro admite que parte da propina virou doação oficial ao PT. Em São Paulo, o presidente Dilma celebra Natal com catadores. E a Assembleia Legislativa aprova a abertura de CPI para apurar casos de abuso e violência dentro da USP. A votação que pode aprovar a meta fiscal ainda continua no Congresso Nacional. A sessão já dura quase 12 horas. Neste momento, os parlamentares se revezam na tribuna. O governo tenta a aprovação da matéria em plenário desde a semana passada, mas tem enfrentado resistência da oposição, que recorre a vários expedientes regimentais para atrasar a votação. E mais cedo, o dia foi marcado por tumulto no Congresso Nacional. Após a confusão de ontem à noite, a sessão recomeçou hoje por volta das 10h30 da manhã. Do lado de fora do plenário, manifestantes contrários à aprovação da lei que altera a meta fiscal foram impedidos de entrar na galeria. O cantor Lobão, que estava em Brasília, disse que é imoral barrar os manifestantes. O artista tem se notabilizado por participar de vários protestos pelo país, pedindo o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Qualquer deliberação na casa, ela tem que ser impugnada porque é imoral, é quebra de decoro parlamentar. Deliberar uma lei dessa envergadura, com as pessoas querendo participar e todo mundo fora, proibido de entrar na sua própria casa. No plenário e da tribuna, o senador e presidente do PSDB, Aécio Neves, de Minas Gerais, disse que a presidente Dilma Rousseff coloca o legislativo de cócoras. A declaração do tucano vem após decreto presidencial que autoriza a liberação de mais 444 milhões para o pagamento de emendas parlamentares, que são verbas usadas por deputados e senadores para custear obras em seus redutos eleitorais. No entanto, o texto do decreto atrela a verba à aprovação do projeto da meta fiscal, que é de interesse do governo. Com o decreto, cada parlamentar passaria a ter direito a cerca de R$750 mil a mais. Hoje, a presidente da República, repito, coloca de cócoras o Congresso Nacional ao estabelecer que cada parlamentar aqui tem um preço. Os senhores que votarem a favor dessa mudança valem R$748 mil. Esta é uma violência jamais vista nesta casa. E agora à noite, o Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidiu por unanimidade elevar a taxa básica de juros, a Selic, em 0,5 ponto percentual, de 11,25% para 11,75% ao ano. A taxa é a maior desde outubro de 2011. A intensificação do aumento dos juros já era esperada por grande parte dos economistas do mercado financeiro. O Ministério Público Federal pede a condenação de 9 pessoas suspeitas de envolvimento no esquema de corrupção que atuava dentro da Petrobras. Entre os acusados estão o ex-diretor de abastecimento da estatal, Paulo Roberto Costa, e o doleiro Alberto Youssef, além de outros empresários. Todos os investigados são réus em processos decorrentes da Operação Lava Jato da Polícia Federal. No pedido, o MP argumenta que durante a operação foram encontrados elementos que comprovam a existência de organizações criminosas que atuavam na Petrobras com a intenção de obter vantagem econômica. E Augusto Ribeiro de Mendonça, executivo da Toyo Setal, disse em delação premiada à Polícia Federal que o esquema envolvendo contratos da Petrobras incluía, além do pagamento de propina, doações oficiais a campanhas eleitorais do PT. Segundo Mendonça, as doações de aproximadamente 4 milhões de reais foram feitas entre 2008 e 2011, a pedido do ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque. De acordo com o executivo, Duque convidava para disputas de contratos da Petrobras apenas empresas indicadas pelo clube.
o grupo de empreiteiras que organizavam o pagamento de propina. O PT e Renato Duque negam ter recebido dinheiro de empreiteiras. Hoje, o ex-diretor deixou a carceragem da Polícia Federal do Paraná. Ele foi preso no mês passado na 7ª fase da Operação Lava Jato, que investiga um suposto esquema de corrupção na Petrobras. Renato Duque saiu acompanhado pelos advogados e não falou com a imprensa. A revogação da prisão foi concedida na terça-feira pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. Em nota, um dos advogados do ex-diretor da Petrobras disse que a decisão restabeleceu a justiça, pois ninguém pode ser preso porque se imagina que o investigado irá fugir do país ou que tenha dinheiro fora do Brasil. Duque é suspeito de integrar um esquema de corrupção que envolve donos de empreiteiras que têm contratos com a Petrobras e partidos políticos. O ex-executivo não poderá deixar o país e deverá comparecer à justiça toda vez que for convocado. O ministro da Agricultura, Nery Geller, do PMDB, reafirmou que não tem envolvimento no suposto esquema de venda ilegal de terrenos destinados à reforma agrária, foco da Operação Terra Prometida da Polícia Federal. 2 irmãos do ministro são suspeitos de participar do esquema e foram presos na semana passada. Num dos depoimentos da Polícia Federal, uma testemunha apontou nomes de pessoas que seriam laranjas do ministro. Segundo Geller, contudo, não foi aberto inquérito para apurar a suposta participação no esquema diante da falta de provas. São denúncias anônimas. Eu fui citado em outros depoimentos de forma muito vaga. Posso ser investigado, mas não quero ser achicalhado. Eu não quero, e não vou ser. Mais um cidadão que pode daqui 3, 4 meses, daqui 3, 4 anos, quando andar na praça pública, pessoas olhar para mim e falar mais um corrupto que está solto. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Paulo Roberto Costa é o ex-diretor da Petrobras preso e tornado delator em troca de diminuição da pena. Em depoimento à CPI, na terça, ele disse: desde os governos Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, todos os diretores, se não tivessem apoio político, não chegavam a diretor. Disse mais: o que acontece na Petrobras acontece no Brasil inteiro, nas rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e hidrelétricas. Campanhas custam fortunas. A eleição recém-encerrada custou 5 bilhões. Campanha de candidatos a presidente, governadores e legislativos. O apoio político ao longo de 3 décadas, citado por Paulo Roberto Costa, significa partidos nomeando para postos onde seja possível arrecadar. A arrecadação costuma se dar numa triangulação onde partidos e empreiteiras, por exemplo, se entendem. O ex-diretor já entregou entre 35 e 40 políticos. Quem conhece o mínimo desse jogo entendeu a veemência de Paulo Roberto a citar todos os governos desde Sarney. O diretor citou o Brasil inteiro e diversos setores. Certamente atento como está, o Ministério Público irá mais a fundo para responder outras perguntas. Com a delação premiada, não faltariam respostas. Como tem sido historicamente a relação de governadores e prefeitos com empreiteiras em obras de infraestrutura nas grandes obras? Como é essa relação na construção de metrôs e BRTs? Como é na duplicação de marginais, viadutos, pontes, nas intervenções em grandes vias urbanas? Dos 12 estádios milionários para a Copa, a maior parte se deu via governos estaduais e PPPs. Como foram as tratativas entre empreiteiras e governos estaduais? Via governo federal, governo do estado e prefeitura, o Rio de Janeiro tornou-se canteiro de obras para as Olimpíadas. O que tem acontecido nessa construção das Olimpíadas? Como, de maneira ampla, se dá a atuação da empreitagem Brasil afora? Paulo Roberto entregou um mapa. Agora é ir atrás e pegar tudo ou fazer de conta que não entendeu o todo. Boa noite. Em São Paulo, como já é tradição, o presidente Dilma Rousseff celebra Natal com catadores de material reciclável.
Este foi o primeiro compromisso oficial de Dilma em São Paulo desde que foi reeleita em outubro. Dilma estava acompanhada do prefeito da capital, Fernando Haddad, e de vários ministros. Ela disse que o governo federal está empenhado em garantir políticas de acesso dos catadores aos serviços públicos sociais. Nós temos de dar a mesma importância econômica para os catadores, a mesma importância econômica. Uma cooperativa será uma variante de uma empresa, de uma pequena empresa. Um dia até pode se tornar uma média. A presidente também participou da entrega de diplomas a catadores formados nas escolas do Pronatec. Eles fizeram parte da modalidade de cursos voltados à população em situação de rua, que ofereceu 980 vagas este ano. Dilma entregou também prêmios aos vencedores do programa Procatador. Esta é a 4ª vez consecutiva que a presidente Dilma Rousseff se encontra com os catadores. Uma tradição que começou com o ex-presidente Lula, que também participou deste mesmo encontro no seu primeiro mandato. De lá para cá, o ato se transformou num compromisso de agenda do ex-presidente. E agora está sendo repetido por Dilma. É um momento também de agradecer. De agradecer a cada um aqui, a cada uma que lutaram e que se dedicaram à minha reeleição. Por isso, é com muita alegria e entusiasmo que eu venho aqui. Eu não venho aqui para cumprir um compromisso qualquer. Eu venho aqui para cumprir um compromisso com a população que sempre foi a mais marginalizada do nosso país. Em todo final de ano, a cena se repete. O movimento nos aeroportos e rodoviárias aumenta e com ele crescem também as reclamações dos viajantes sobre os preços abusivos dos alimentos nesses locais. Com fome fica difícil encarar a viagem, mas fazer um lanchinho na rodoviária do Tietê pode doer no bolso. Se tu for pedir um sanduíche, alguma coisa, é 8,50, 9, um pão de queijo é 5, é um absurdo. E quanto vale o clássico dos salgados, a coxinha? Por aqui é tabelado, R$ 5,80. Bem pertinho da rodoviária, na esquina aqui da Avenida Cruzeiro do Sul, tem um bar. E a coxinha, por aqui, já tá bem mais em conta, R$ 3,50. Qualidade boa. O preço está no padrão, né? Da Zona Norte para Sul, nesta padaria, no Jardim Aeroporto, o custo coxinha segue empatado, R$ 3,50 a unidade. A clientela daqui vem justamente atrás do preço mais baixo. Pessoal do aeroporto, né? E a distância da portaria dos funcionários, que é os que mais vêm almoçar, tomar café aqui, a distância é 200 metros, né? É que no aeroporto de Congonhas, matar a fome pesa ainda mais no bolso. Quanto custa? R$ 7,50 uma coxinha. Se quiser um refrigerante? Mais R$ 6. Quer dizer, com R$ 10, só coxinha. Só coxinha. Uma coxinha. A coxinha de R$ 7,50. Na média, na cidade de São Paulo, uma coxinha custa R$ 3,23, segundo o Índice de Preços ao Consumidor da FIPE, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. A justificativa para preços tão excessivos estaria no aluguel do espaço. Mas depois de tantas reclamações, já começam a surgir soluções, mesmo que meio escondidas ainda. Aqui, bem na porta do estacionamento do aeroporto de Congonhas, pouca gente sabe, mas tem uma lanchonete com preços populares. Pelo menos aqui ninguém precisa morrer de fome ou pagar R$ 7,50 numa coxinha. Para você ter uma ideia aqui, a Infraero estabeleceu alguns itens com preços mais acessíveis. Por exemplo, um pão de queijo, R$ 2,50, um café custa R$ 1,90. Aí você vai perguntar, e a coxinha? Bom, a coxinha não está nessa lista não, mas ela tem para vender. E aqui, olha, vale R$ 4,00. Aí a gente come com mais gosto. Um incêndio atingiu hoje um prédio de uma universidade no centro de São Paulo. Uma funcionária morreu. Foi por volta de 2h30 da tarde quando 2 viaturas da Rocan, que faziam patrulha na região, foram acionadas por conta do incêndio. De acordo com o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, o fogo teria começado em uma sala no 11º andar, onde fica um depósito da faculdade que funciona no local. 23 viaturas do Corpo de Bombeiros e 70 homens trabalharam por quase 2 horas para conter as chamas.
Funcionários da faculdade relataram que um princípio de incêndio já havia acontecido no piso térreo nesta manhã, mas que foi combatido pela Brigada de Incêndio do prédio. Durante o trabalho de rescaldo do Corpo de Bombeiros e a varredura no prédio para retirar as pessoas, a equipe de recursos humanos da faculdade deu falta de uma funcionária. A equipe de salvamento retomou as buscas e uma vítima foi encontrada no 14º andar do prédio, com asfixia e parada cardiorrespiratória. Ela foi encaminhada à Santa Casa aqui de São Paulo, mas não resistiu e morreu. No início da noite, a faculdade confirmou a identidade de Eliana Quintino. Em nota, a Uniesp informou que está prestando assistência à família da vítima e que no momento do incêndio não havia nenhum estudante no prédio. Enquanto o local estiver interditado, os alunos vão assistir aula em outras unidades. Segundo o Corpo de Bombeiros, a edificação possui projeto técnico, porém sem vistoria aprovada. Pesquisa do Instituto Data Popular mostra que 48% dos jovens acham errado a mulher sair sozinha com os amigos, sem a companhia do marido ou então do namorado. No entanto, nessa entrevista, 96% afirmaram viver em uma sociedade machista. O levantamento revela outros dados preocupantes. 78% das jovens entrevistadas relatam já ter sofrido algum tipo de assédio. 3 em cada 10 garotas dizem ter sido assediadas fisicamente no transporte público. O levantamento ouviu 2.046 jovens com idades entre 16 e 24 anos de todas as regiões do país. E a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou a abertura de uma CPI para apurar casos de abuso e violência dentro da USP. 39 deputados apoiaram a criação da CPI, que além de receber e investigar denúncias de violação de direitos humanos na USP, terá poder de apurar denúncias em qualquer universidade paulista, seja ela pública ou particular. O deputado Adriano Diogo, do PT, que foi responsável pela coleta das assinaturas, acredita que a CPI será instalada ainda este ano. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia vem promovendo audiências públicas para discutir casos de violência sexual, racismo e homofobia dentro da Faculdade de Medicina da USP. A diretoria da faculdade suspendeu todas as festas e proibiu a venda de bebidas alcoólicas nas dependências da universidade por tempo indeterminado. A Agência Nacional de Águas e Departamento de Águas e Energia Elétrica reduzem o limite máximo de retirada de água do sistema Cantareira. As agências reguladoras estabeleceram que a Sabesp deve retirar no máximo 30 milhões de metros cúbicos de água dos reservatórios neste mês. Em nota, a Sabesp informou que vai cumprir a determinação. O sistema Cantareira, principal reservatório que abastece a Grande São Paulo, já opera com a segunda cota do volume morto e hoje registrou nova queda de 0,1 ponto percentual, atingindo 8,4% da sua capacidade. O nível do sistema Alto Tietê também registrou queda e passou de 5,5% para 5,4%. No sistema Guarapiranga, a queda foi ainda mais acentuada, 0,4 ponto percentual. O nível baixou de 33,1% para 32,7%. No ABC Paulista, a Prefeitura de São Caetano do Sul adota programa para fiscalizar quem desperdiça água na cidade. Desde o início da crise hídrica no estado, o município já reduziu em 16% o consumo de água. Com o novo programa, a expectativa é diminuir até 20%. 2 viaturas estão à disposição da Patrulha do Departamento de Água e Esgoto de São Caetano, mais conhecida como a Patrulha da Água. Desde a última quinta-feira, os moradores da cidade podem denunciar o desperdício de água via e-mail ou telefone. Eu vou estar pedindo para a patrulha voltar aí novamente. Eu vi aqui que essa denúncia foi feita na segunda-feira. Em menos de uma semana, o serviço recebe em média 30 denúncias por dia. Nas ruas, os agentes do DAI conscientizam os moradores. Esta casa foi alvo de denúncia de lavagem de quintal com mangueira. Então a gente vai deixar o panfleto com a senhora sobre as dicas, né? A senhora não lavar aqui o quintal com mangueira, né? A senhora puder usar água de máquina, né? Água de chuva. Eu acho que deveria de abordar todas as casas para começar a conscientizar todo mundo, porque muita gente acha que não deve, né?
Já porque o outro usa, eu também vou usar. E não é assim, né? Não acredita que a água pode acabar? Não acredita. Desde o início da crise hídrica no estado de São Paulo, em março deste ano, São Caetano desenvolveu diversas campanhas de conscientização entre os moradores e reduziu em 16% o consumo de água, número suficiente para manter a cidade sem racionamento em meio à pior seca dos últimos 80 anos. Toda a cidade é abastecida pelo sistema Cantareira. Às vezes, as pessoas não sabem o que acontece na casa do próprio vizinho e acabam denunciando. E é o que acontece aqui na casa do José Luiz. O DAI recebeu uma reclamação que ele estava lavando, em média, 5 carros por dia. É isso mesmo, Zé? Então... Na realidade, são 5 carros que eu lavo por dia, mas são carros de clientes, porque foi uma opção que eu tive com relação ao meu desemprego. Mas essa água que eu utilizo é uma água de captação da chuva. O chefe da divisão técnica do Departamento de Água e Esgoto de São Caetano explica que a legislação municipal não permite punição às pessoas flagradas desperdiçando água, como, por exemplo, a multa. Mas ele conta que a própria população pediu maior fiscalização. Apesar de não serem punidas, as pessoas flagradas desperdiçando água passam a ter o consumo monitorado. A gente faz o cadastro desses chamados e depois a gente acompanha por 6 meses aí o consumo desse imóvel, dessa residência aí. Nós tínhamos uma vazão de demanda para o município aqui de 610 litros por segundo, reduzimos isso para menos de 510. São 100 litros por segundo que hoje o município está deixando de retirar do sistema Cantareira. E vamos ver como fica a previsão do tempo amanhã com Mariana Armentano. Os meteorologistas alertam para fortes pancadas de chuva amanhã em todo o estado de São Paulo. É que a frente fria que se formou no sul do país e avançou sobre o sudeste espalha muita nebulosidade por todo o estado. As regiões sul e oeste já amanhecem com chuva. E ainda pela manhã começa a chover também no noroeste, centro e leste paulistas, inclusive aqui na capital. Os termômetros vão marcar 33 graus na cidade de Votuporanga, 32 na região de Ribeirão Preto e Araraquara. E aqui na faixa leste, as temperaturas têm uma ligeira queda. No litoral, máxima em torno dos 27 graus amanhã. Para a capital, a máxima prevista para essa quinta-feira também é de 27 graus. Na sexta, dia mais fresquinho, 25. E no sábado, esquenta um pouquinho, o sol volta a predominar e não chove. Mínima de 18 e máxima prevista de 28 graus. A seguir, entra em vigor em todo o país a lei que proíbe o fumo em locais fechados. Na Venezuela, ex-deputada opositora é indiciada por conspiração para assassinar o presidente do país. Para você que mais do que um bom profissional quer ser um especialista, que mais do que aprendizagem busca gestão do conhecimento, que quer continuar ampliando sua capacidade crítica e reflexiva. Faça pós-graduação em comunicação na Faculdade Casper Líbero. São 4 especializações. Você escolhe as disciplinas que quer estudar e administra a duração do curso. Faculdade Casper Líbero. Inscrições abertas para pós-graduação. Eu sou suspeito para falar, mas hoje o Todo Seu está muito bom. Carol Santos mostra alimentos benéficos para o fígado. No musical, eu vou ter o prazer de receber uma das bonitinhas da Jovem Guarda, minha querida amiga, a cantora Martinha. E José Armando Vanucci fica de olho na TV. Eu falei que o programa tá bom, é só você conferir, tô aqui te esperando. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Entra em vigor em todo o país a lei que proíbe o fumo em locais fechados. Quem frequenta bares e restaurantes em São Paulo se acostumou a fumar na rua. É até melhor porque a gente não fica fedendo depois. No ar livre, eu acho que ele incomoda menos gente. E quem não fuma se acostumou com um ar mais puro nos estabelecimentos. Olha, eu prefiro ir num local que realmente não tenha o vapor da fumaça. A lei antifumo do estado de São Paulo, em vigor desde 2009, já resultou em quase 3.000 autuações em mais de 1 milhão de inspeções. A partir de hoje, passou a valer a legislação federal, que havia sido sancionada há 3 anos, mas só foi regulamentada agora.
Como já ocorria em São Paulo e em outros 7 estados, é proibido fumar em locais de uso coletivo, como bares e restaurantes, áreas comuns de condomínio, e estão extintos os fumódromos em todo o país. A principal mudança que a lei traz aqui para o estado de São Paulo é a proibição da propaganda de cigarro com cartazes nos pontos de venda. O valor da multa também sobe bastante, pode alcançar até R$1,5 milhão. A reincidência na infração pode gerar até a cassação da licença do estabelecimento. O presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em São Paulo diz que a medida é abusiva ao obrigar os proprietários a exercerem papel de polícia e que a Abrase pretende recorrer. Isso fere o princípio da culpabilidade, ou seja, quem deve ser punido por uma infração é quem comete a infração. Você vê que a lei, ela transfere para o comerciante, de repente, o papel de polícia, que ele não tem, não pode. O que ele pode é recomendar, é pôr um cartaz ou algo parecido. E talvez chamar a polícia, ou coisa, mas não punir, coisa ser multado porque alguém fuma dentro do bar. A lei não proíbe fumar em vias públicas e nem dentro de casa. Em São Paulo, a Tabacaria Este, nos Jardins, conseguiu na Justiça uma liminar que autorizava os clientes a fumarem no estabelecimento. Mas agora ela pode ser autuada pela lei federal. Procurado, o proprietário não quis gravar entrevista. Quem já convive com a lei antifumo há mais tempo já dá até conselhos para quem vai encarar a novidade. Todos sabemos que o cigarro, contém muitas toxinas, que consequentemente vai acabando com a sua vida. Então, o que eu tenho a falar para elas é que elas vão ter uma vida nova. Na Venezuela, o Ministério Público indicia a líder da oposição, Maria Corina Machado, por suposta ligação com planos para assassinar o presidente do país, Nicolás Maduro. A ex-deputada se apresentou hoje para depor em audiência no Ministério Público da Venezuela, em Caracas. Caso seja condenada, pode pegar pena de 8 a 16 anos de prisão. A oposicionista negou participação em planos de assassinato do presidente e afirmou que o governo está tentando desviar a atenção dos problemas econômicos do país. Em Israel, deputados votam pela dissolução do parlamento e o país terá eleições antecipadas em março. A votação aconteceu um dia depois de o premier Benjamin Netanyahu demitir a ministra da Justiça, Tzipi Livni, e o ministro das Finanças, Yair Lapid. Os dois políticos de centro-esquerda são críticos ferozes dos planos do direitista Netanyahu de expandir os assentamentos judaicos na Cisjordânia. Com a demissão, termina a coligação e o primeiro-ministro pretende formar um novo governo com alianças à direita. Na Cisjordânia, um jovem palestino de 16 anos esfaqueou 2 colonos israelenses dentro de um supermercado. O palestino foi baleado na perna por um segurança. Os israelenses ficaram feridos e estão em condição estável. Em Hong Kong, os fundadores do movimento pró-democracia se entregaram à polícia e pediram que os manifestantes abandonem as ruas ocupadas há 2 meses. Eles afirmaram que se render não é fracassar, mas sim uma denúncia silenciosa de um governo sem coração. Os fundadores criticaram a polícia depois da repressão violenta aos ativistas, ocorrida há 2 dias. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Uma boa noite. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite para você. Logo mais 11h30 da noite, o ator Serjão Lorosa será transformado em desenho animado no Eu Nunca. Assista agora Todo Seu e logo após, Eu Nunca.